Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Gravando. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos a Papo de Música, o seu podcast preferido, onde você ouve a fofoca, a maledicência, a piada, a informação, a notícia. E hoje eu vou pedir desculpa pelo meu sotaque, porque nós estamos todos numa ponte aérea com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pra cantar sua beleza e a sua natureza, um samba só não dá. Já falamos muito da Orquestra Sinfônica Brasileira, a orquestra brasileira que obteve projeção internacional, incendiou a internet. E agora, finalmente, para o bem ou para o mal, a crise da USB acabou. Eu, pessoalmente, acho uma solução muito paulista. Fecchio, por favor, meia mussarela e meia calabresa. Fizeram uma bela pizza no USB. Ma tu voleva a pizza, ma tu voleva a pizza. No fim, muito paulista, inclusive, porque o que se anunciava como Orquestra Brasileira do Futuro acabou parindo uma nova Sinfonia Cultura. Eu também quero entrar na Bolsa Família. Vai dentro, o baile do Cirina lá. Chega de trabalho, basta de tanto lero-lero. Não vou mais encher minhas mãos de calo, vou viver da Bolsa do Fome Zero. Então, meninos, inclusive aqui tem gente que andou vendo o USB aqui em São Paulo, não pude ver e tal. O que vocês estão achando desse desdobramento da história do USB? Quem quer começar a falar? Bom, o desempenho da USB em São Paulo que eu vi com o Lori Maza, o primeiro concerto lá no Festival Beethoven, foi realmente impressionante. Impressionante. Juntaram músicos bons com um maestro que incendiou a galera lá. E foi muito bom. Foi muito bom. Tanto aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro parece que também foi, né? Você acha que teve diferença sensível da USB com relação ao que a gente viu? Não se faz orquestra num Claro. dia, né? Isso não existe. Então, não dá para dizer. O que foi é que a orquestra, desde a época do Roberto Minchuk, veio num crescente. E esse concerto demonstrou que ela agora não é que está começando de novo. Ela realmente está com músicos bons e com um maestro daquela categoria, realmente fez um concerto muito legal. Agora, isso não tem nada a ver com o desfecho da crise, né? O desfecho da crise foi outra história. A sensação que eu tenho é que as grandes questões que surgiram com essa crise continuam sem resposta, né? Se for pensar, a questão estrutural da relação de músicos e maestros de direção artística dentro de uma orquestra. Isso não se resolveu, né? Porque, na verdade, foi extremamente traumática a maneira como a direção propôs a renovação da orquestra, né? Mandando embora quase metade da orquestra, né? Com provas de avaliação que foram realmente um gesto arbitrário, que você poderia ter feito de uma outra maneira isso, sem colocado da maneira como foi colocado, né? E os músicos também, quer dizer, chegando numa situação, não negociam mais, a gente não toca mais com esse maestro, a gente não resolve nada enquanto esse maestro estiver aí, né? De alguma maneira, você criar uma outra orquestra que nunca vai ser regida pelo Roberto Minchuk é você oficializar a birra, né? De alguma forma, né? Então você oficializa o desentendimento e você diz, olha, é impossível chegar a um acordo entre o maestro e alguns músicos. Portanto, a gente tem que criar uma nova orquestra e arranjar um novo maestro. E a questão é com o maestro, então quer dizer, então, se por qualquer motivo o Roberto Minchuk sai do USB, então faz o que com a USB do B? Agora, vamos colocar os termos desse acerto? Falou com o USB? Escuta, vamos colocar os termos desse acordo, porque os termos, eles são... quer dizer, é o seguinte... Em primeiro lugar, reintegração de todos os músicos demitidos. Com pagamento dos salários referentes ao período que eles ficaram sem tocar. Aí já tem uma coisa, eles vão receber todo esse período que ficaram sem tocar. Depois eles têm garantia até 2013, eu acho. 2013, né? Ou seja, 2 anos sem demissão.
Depois não terão que tocar com o Roberto Minchuk. Isso está explicitamente descrito nesse acordo. Tem até uma cláusula que diz que eles podem eventualmente, que é a OSB do B, que eles não gostam que chame assim, mas como não tem nome, a gente não tem muita alternativa. Que a OSB do B jamais vai ser regida por ele, e que os músicos da OSB do B eventualmente podem ser chamados para completar os quadros da outra orquestra, mas só em concertos em que ele não vai reger. Então é curioso, porque está em contrato isso. Cria-se uma orquestra cujo o direcionamento artístico ocorre por uma cláusula de exclusão de maestro, né? Então, né, de certa forma, Nelson, eu não vejo problema, na medida que estamos falando de uma batalha trabalhista, de uma batalha, quiçá social, de se readmitir todos, de uma forma, né, sem questionamento, pagar o salário do momento que foi parado, né, na medida que a gente pode ter isso como uma greve, como uma batalha. Isso particularmente não me incomoda, a dimensão, né, do passado. O problema é o que se promete para o futuro em relação a essa orquestra, né? Então, tudo bem. Não, é engraçado o seguinte, Ju. Então, o plano principal da orquestra a única coisa que a gente já sabe da temporada 2012 da OSB do B. Muito que não rege. O engraçado é o seguinte, a OSB do B, esses músicos sempre reivindicaram para si o título de que são a verdadeira OSB. Não creio que agora eles possam fazê-los, né? Porque a OSB do B e a OSB Minchuk agora fazem parte da mesma entidade, né? Exatamente. São orquestras rivais, mas elas não podem se atacar abertamente. Eles têm que enfiar a viola no saco. De uma certa maneira, eles reconhecem a autoridade da Fundação OSB, reconhecem que existe um outro grupo lá que é pago pelas mesmas pessoas que pagam a eles, inclusive. Exatamente. E tem uma coisa também sobre o surgimento dessa segunda orquestra, que não me engano foi o Fernando Bicudo, um dos diretores artísticos, que disse que existem no mundo vários grupos, enfim, conjuntos, instituições que têm duas orquestras. A gente tem que lembrar por que a OSB vai ter duas orquestras. Não é que você surgiu um plano artístico e aí você falou, bom, para esse plano artístico eu preciso de dois conjuntos. Não, surgiu dois conjuntos por um problema político e agora tem que descobrir uma questão artística que até agora a gente não sabe qual vai ser. E isso é problemático porque mesmo a Sinfonia Cultura, para lembrar o que o Irineu estava falando, que foi uma orquestra que surgiu também, né, com os músicos que saíram da OSB quando o John Nash chegou, essa orquestra tinha conseguiu com o tempo ter uma postura artística, uma identidade artística clara, quer dizer, fazia poucos concertos, a gente sabe toda a dificuldade que eles tinham. Só lembrando que a Sinfonia Cultura teve que completar seus quadros, porque quando sai uma orquestra de uma situação trabalhista, ela não sai com os naipes equilibrados bonitinhos, né? Você tem que fazer contratações, você tem que equilibrar aquilo. A OSB do B também vai receber músicos, acho que são 7 músicos que vão ser... Agora, a Sinfonia Cultura ela conseguiu, com o tempo ela virou uma orquestra, o maestro Lutero Rodrigues deu um espaço à música brasileira grande dentro da orquestra, a orquestra virou uma referência nesse sentido. E nunca antes e nunca depois, por sinal, né? Exatamente. E mesmo assim, ocupando um espaço importante, quer dizer, apesar das dificuldades que ela tinha, todo mundo sabia, enfim, das dificuldades do dia a dia dela, ela ocupou um espaço importante na vida musical de São Paulo e até no Brasil. E ainda assim, com uma canetada, acabaram com ela. Então, tudo bem, essa orquestra OSB do B, ela vai até 2013, está todo mundo garantido, ninguém vai ser mandado embora. Mas e daí? O que acontece depois? Qual é o projeto artístico que vai dar a garantia de que o Rio precisa de duas OSBs? Outra coisa, a história toda começou porque queriam finalmente fazer uma orquestra de primeira no Rio de Janeiro, que a gente sabe que não tem mesmo, né? Orquestra de primeira no Brasil são raras. Esse projeto, vocês acreditam que ainda é viável? Quer dizer, a OSB principal, ela agora entra num trilho, que é o trilho de que a gente pode saber que daqui a alguns anos a gente vai ter uma grande orquestra fazendo repertórios legais, concertos regulares toda semana, casa lotada, essa coisa geradora de cultura, como a gente tem o ZESP aqui em São Paulo, por exemplo. Esse projeto está enterrado ou será que a gente consegue, deve ter fé que isso aí vai dar certo? Talvez esse acordo seja o primeiro passo para que a OSB do Minchuk, se legitime, né? Porque essa orquestra andou sendo deslegitimada nacional e internacionalmente, estava sofrendo ataques e boicotes por conta de todo o processo que estava acontecendo. Então, agora a tendência
seria que o Roberto Minchuk deixasse de ser a genie da música clássica no Brasil, pare de ser atacado constantemente, que a orquestra pare de ser bloqueada, que consiga contratar quem quiser, e que os solistas parem de deixar de querer de se apresentar com eles, porque afinal de contas já se entrou num acordo, e os outros músicos, mal ou bem, trabalham para a mesma instituição que trabalha essa orquestra e que trabalha esse regente. Então, quer dizer, que vai ser, se o projeto vai adiante, aí vocês podem responder. Isso eu não tenho tanta clareza, mas me parece que é o momento da normalização e da estabilização da USB como ela é, de parar de ter ataque na internet como o Joe Minchuk e a direção. Acho que o Irineu colocou uma questão importante, que é no momento que os músicos que foram demitidos assinam o acordo, eles estão legitimando a fundação e a sua direção. Portanto, quer dizer, acho que o veto ao USB está na hora, tá bom, né? Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Agora, acho que resolvida essa questão, pensando no futuro da orquestra, a gente tem que lembrar que os antigos problemas continuam. Né? Quer dizer, a USB não tem uma casa. Né? A Cidade da Música vai ser a casa da USB, não vai? Assim, agora 2 USBs não tem uma casa. Exatamente, agora são 2 orquestras sem casa. Talvez os problemas são todos duplicados. Né? Exatamente, quer dizer, a Cidade da Música ia ser inaugurada agora, já não vai mais, vai adiar um pouquinho. Outro dia o secretário de Cultura do Rio, Emílio Calil, foi à imprensa também para reclamar da própria prefeitura, dizer que estava sozinho, não conseguia apoio interno para terminar as obras, enfim, para encontrar uma solução para a Cidade da Música, uma solução que não é apenas da obra, mas é uma solução de gestão também. Quem vai dirigir a Cidade da Música, quem vai definir a programação da Cidade da Música. A USB vai ser a orquestra residente, a USB não queria ter um pouco. Quando surgiu o projeto, era para ser a casa da USB, mas há alguns anos eles falaram, a gente não quer, porque tocar só lá é furada, porque é longe e tudo mais. Então a gente quer manter a Cidade da Música, mas quer manter o municipal também. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Qual vai ser a casa da USB? Sem uma casa a gente viu. É muito difícil para uma orquestra. Tá certo, mas agora pelo menos o grande problema foi superado, né? Eu acho que agora pode-se voltar a trabalhar. Eu acho que não foi. Eu não tenho muita fé, não é um problema aí com o Rio de Janeiro ou qualquer coisa assim. Eu acho que, ao contrário do que aconteceu em São Paulo, que a Sinfonia Cultura, ela, na prática, inclusive, virou uma outra instituição, um outro órgão. Uma orquestra de verdade. E também num outro contexto, né, a coisa não entrou em conflito. Estamos colocando, sei lá, uma grande família para brigar sob o mesmo teto, na mesma ceia de Natal. Né? Eu particularmente duvido que, né, sei lá, comportamento humano, psicologia empírica, essa disputa vai acabar de uma hora para outra, né? Tomara que eu engula minhas palavras, mas eu duvido que esse projeto, inclusive, possa caminhar de uma maneira satisfatória, agora tendo que carregar 2 bebês, uma orquestra, a USB-A, né, e a USB do B. Bom, com todo tipo de implicação orçamentária que isso tem também, né? Porque além de pagar esses músicos que foram reintegrados, bom, para que essa orquestra USB do B possa fazer uma programação mínima que seja, vai ter que haver uma outra verba para a programação. Eu creio que o filé mignon vai ficar para a SBA. Agora, o que eles vão fazer? O que o USB do B vai fazer com esse colchão duro que vão dar para eles? Não, e lembrando o exemplo que aconteceu em São Paulo. A ESP está inteira. A Sinfonia Cultura não existe mais. Então, os próprios músicos da USB do B se encontram numa situação, acho que, transitória de estabilidade, mas que, dependendo dos ventos políticos que sobrar, sem dúvida, os primeiros a rodar tendem a ser eles. Né? Se chegar um governador mais invocado, um secretário de cultura mais encasquetado, né? Eles acho que precisam ter noção que se colocar até numa situação de fragilidade. No Rio não é governador, no Rio é prefeito e a eleição de prefeito ano que vem. Verdade. Eleição de prefeito ano que vem, ou seja, essa bomba relógio tem um final até porque a orquestra USB do B terá que descobrir a sua vocação, né? Que isso que acaba sendo o principal a razão de existência dessas orquestras. A maneira Luigi Pirandello, 6 personagens em busca de um autor, 33 músicos em busca de um regente. E 2 anos é muito pouco para ela definir, né, a sua vocação artística, né? Então, a gente pensar 2013 como o primeiro ponto de reavaliação do projeto, né, quando a estabilidade acaba. Agora, tem uma coisa que, dentro do que o Chu falou, eu não me lembro agora do acordo,
Os salários como é que ficaram? Houve uma equiparação do salário? Não, né? São os mesmos salários de antes. De antes, né? Então quer dizer, a SPDB ganha menos que a SB. Ganha menos. Ganha menos, ou seja... Daqui a pouco, quanto tempo vai demorar para ter uma greve? Aí, não, a gente só vai tocar quando tiver equiparação salarial. Enfim. O que seria uma indicação, sei lá, se ela foi justa, não sei. Tudo conspira pela harmonia e pela paz desses dois grupos, portanto, né? Nunca mais eu vou brigar contigo. Eu provo o que digo. Nunca mais eu vou brigar contigo. Vamos ser bons amigos. Mas quem é que teve no Rio de Janeiro recentemente? Pois é, Concertos? teve... Quem que sempre viaja nesse podcast? Quem? Não é o Nelson, não é o Chu e não sou eu. João Luiz Sampaio esteve no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e conferiu a Tosca. Aí tem uma pergunta do Féquio e uma minha. A pergunta do Féquio é se a Tosca era tosca. A minha pergunta é, tinha mocinha bonitinha no elenco, João? Eu vou primeiro responder o Irineu, porque quem sabe ele fica quieto e deixa falar. Não tinha, Irineu. Não Que tinha. pena, mas Ninguém. fora Olha, isso... essa vai ser a pior crítica. Você vai pagar caro por isso. Não tinha. Agora, só um detalhe, eu vi o elenco internacional. Os membros do elenco nacional não se sintam ofendidos, porque eu não vi, não sei. Então, quem era o elenco Minha internacional? filha, Patrícia Vitor. O internacional era a soprano Sondra Radvanovsky, que é americana, apesar do nome, eu não sabia disso. Pois é. Eu achei que ela fosse daqui lá de lá, que o Irineu conhece bem. O tenor Thiago Arancan, brasileiro, fazendo sua estreia em óperas no Brasil. E quem era o Scarpia? O barítono espanhol Juan Pons, que foi, para mim, o grande destaque da noite. A Tosca não era tosca. Gostei muito da... Mas ela não esqueceu uns pedaços da área dela? Não, ela não. Quem esqueceu foi o Pons. Ela foi bem. Ela tem uma voz generosa, um timbre muito bonito, um volume impressionante, né, que a gente não está acostumado a ouvir aqui no Brasil. Então isso sempre chama atenção. Mas não é só isso. Ela tem todo um cuidado com a interpretação, colorido, que é muito bonito. A mesma coisa vale para o Arancan, que também... Então essa que era a nossa expectativa, porque tenor quando aparece aqui no Brasil é sempre, como diziam no box, a última esperança branca, né? Exatamente. Mas e aí, dá para esperar alguma coisa do Thiago? Temos um tenor lírico espírito, informação e muito, realmente, ele tem um timbre abaritonado, escuro, né? E ele sabe explorar bem o colorido da voz, então ele é muito bom de cena, né? Ele é muito desenvolto em cena. Tem um volume muito bom também. Enfim, é um cara que tem... Eu acho que ainda precisa refinar uma coisa ou outra. Eu acho que tem um cuidado com o fraseado, que eu acho que ele não tem. E às vezes eu sinto uma coisa assim, uma vontade de mostrar a voz, né? E isso acaba colocando um pouco na frente da interpretação em alguns momentos. Aquela coisa de alongar as linhas e tudo mais. Mas realmente é um material muito bonito e não tenho dúvida nenhuma de que vai ser se ele continuar seguindo, enfim, né? Não começar a cantar coisa antes da hora, quer dizer... Já sugeri, não, tem que cantar Otelo, não sei o que, não, para, né? Tem que ir aos poucos. Eu acho que realmente é um tenor do qual a gente vai ouvir muito. A partir de agora, ao vivo, e ele sempre faz ao vivo, o maior tenor do Brasil. É hora de Thiago Arancan. Luz especial. Nella tua fredda stanza. Agora, o Juan Pons eu acho que foi destaque na noite pelo seguinte, ele de fato ele esqueceu a área dele no primeiro ato, ele, na sequência inicial da área ele foi caminhando em direção ao palco e ficou em silêncio, porque ele não lembrou, mas deve ter esquecido, deve ter dado um lápis. Ele já esqueceu cantou, onde ele estava. Ele já cantou esse papel centenas de vezes, mas deu um branco, ele esqueceu. Agora, o impressionante é que eu tava com uma amiga minha assistindo a ópera. Ah, é? Irineu, por favor, concorde.
E ela, eu não aprendo, né? Eu levanto a bola para ele. Né? Mas isso que ninguém percebeu, ela não percebeu, porque o cara ficou no papel de tal forma, quer dizer, ele não cantava, mas ele se manteve no papel de tal forma que o impacto visual da interpretação dele era tamanho que, e mesmo pessoas que conhecem a ópera, que a gente conhece, enfim, que conhecem a Tosca de cor, não perceberam. Deu uma de Cigano Igor e convenceu. E convenceu, e aí retomou no final e foi tudo bem. Agora é impressionante, porque tem uma autoridade, né, uma elegância, a maneira como ele interpreta com a voz é uma lição. Né? É impressionante como cada palavra, né, cada frase você vê que é muito pensada, é um cuidado impressionante. Então você vê isso no palco ao vivo, é claro, ele já está com uma certa idade, a voz já tem sinais de envelhecimento, mas realmente é uma experiência impressionante. E como é que tá tocando a bandinha Furiosa lá? E quem que regeu? Como é que foi? Né? Quem regeu foi o Silvio Viegas, que é o diretor artístico interino, né, depois da saída do Minchuk, e já era o regente titular da orquestra. A orquestra estava bem, correta, enfim. Eu tenho uma questão com o Viegas, eu acho que às vezes... Opa, o Viegas pode vir aqui, a gente pode acertar essa questão. Eu acho que é tudo sempre muito parecido, né, as leituras dele. Eu acho que é tudo muito uniforme, né. Na Tosca ele saiu melhor nas passagens líricas. Ele fez um primeiro dueto, o primeiro ato foi muito bonito. Agora no segundo eu acho que a orquestra fica aquém da música. Você tinha no palco cantores que tinham um cuidado muito grande com a interpretação, com sutilezas, e a orquestra acho que não acompanhou isso, né? E do ponto de vista da encenação... Pois é, quem que dirigiu a... Quem dirigiu foi a presidente da Fundação de Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Carla Camurati. Ela se escalou? Ela se escalou. Pô, legal, hein? E... Se a moda pega em São Paulo, hein, não? Caramba! Poxa, Carla, tem boquinha pra quem tá de São Paulo aqui também? Pode se escalar assim na boa? Ô, gente, desculpa, mas é porque eu tava tão ligado em vocês pelo retrovisor que não vi o sinal. Que mal, hein? Que mal nada, que fora, hein, minha filha? Ela, bom, não é a única que faz isso, né? Pois é. Não que isso justifique, mas é uma Não, prática tudo bem, comum, né? A gente pode falar dos outros aqui no outro dia, né? É uma prática comum. Mas ela mandou, já que ela se escalou, ela mandou bem, pelo menos? Ó. Não, eu acho que foi uma... a Tosca dela, a ideia, a ponto de partida é interessante. Ela reproduz umas imagens, uns quadros no fundo do palco como inspiração para a leitura dela, mas ela para aí. Então, na verdade, você tem no fundo do palco, né, uns telões enormes com reproduções de quadros, e aí você tem alguns elementos cênicos, só que o que acontece é que uma coisa não dialoga com a outra, tem umas projeções que também não se inserem no todo do espetáculo, não formam um todo coeso. Não é uma montagem, é uma colagem de coisinhas, de elementos que ela colocou em cima do palco, e, enfim, falou para os cantores, vamos embora, vocês conhecem os papéis, façam, e aí funciona por conta disso, porque os cantores são bons, eles conhecem os papéis e, portanto, conseguem fazer a coisa flui. Mas em termos de montagem, na verdade... Respondendo o fé que foi uma tosca tosca nesse sentido? Não sei, na montagem foi uma tosca tosca. Apesar de você... Não atrapalhou, mas também não trouxe nada para a ópera. Eu acho que é uma leitura muito, muito rasa. Eu acho que o Municipal do Rio poderia ter uma leitura Ela pode mais... fazer direção no Teatro São Pedro, então. Você quer falar sobre isso, Júlio? Mas eu acho que foi... Mas enfim, como espetáculo, eu acho que ele flui bem, resolve, eu acho que a montagem não atrapalha. Mas eu acho que uma montagem espera algo mais de uma montagem do que simplesmente não atrapalhar. De qualquer maneira, quer dizer, é legal o Rio fazendo ópera bacana. Um elenco bacana. Quer dizer, aliás, a gente aqui está falando muito de São Paulo como excelência e tal, então vamos ser humildes e dizer que nessa parte de montar elenco de ópera, por enquanto, parece que o Rio está acertando muito mais do que nós aqui do lado arrogante da Dutra, que somos nós. La commedia è finita! Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio.
Realização Revista Concerto Clássicos Editorial.